Entre os maiores dribladores da Liga Russa, Carrascal, que chega para, não sei se é a reposição do Gerson, que é muito difícil repor uma saída como a do Gerson, mas tem essa característica, né, do meia que pode cair para o lado do campo. O Carrascal chega para reforçar o Flamengo. Boa tarde, Pedro. Um abraço para você, Bruno, Piperno, todo mundo que nos acompanha aqui no Bate Pronto. Sobre, primeiro, o Carrascal, me parece que o Flamengo tenta, com essa contratação, preencher uma lacuna de alguns anos, que é a de um substituto para o Arrascaeta. Um jogador que até possa atuar junto com ele, mas que em outras ocasiões possa entrar no lugar do Arrascaeta. A gente viu recentemente, nesse duelo da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético, no confronto da ida, um Flamengo que não contou com o Arrascaeta, ele foi preservado naquela ocasião e o time teve dificuldade para ser mais criativo sem um jogador com essa característica mais especificamente, né? Naquele jogo atuaram Luiz Araújo, que até mudou de lado, né? Voltou a jogar na esquerda, o Matheus Gonçalves na direita e o Plata numa dupla com o Pedro, se não me falha a memória, era o Pedro, centroavante, naquele jogo. E o Flamengo teve um pouco de dificuldade para ser mais criativo naquela ocasião, acabou perdendo o jogo por 1-0. É claro que quando você não tem um jogador, um 10, um armador no time, você vai encontrar outras formas, outros mecanismos para ser criativo, né? Jogadas pelos lados do campo, jogadas com os jogadores de velocidade, o Flamengo tem alguns deles, um volante que possa chegar um pouco mais à frente e qualificar um passe, como é o Jorginho, por exemplo. Mas quando você tem esse jogador, naturalmente o jogo vai passar muito pelos pés dele, né? E é assim no Flamengo do Arrascaeta há bastante tempo, mais especificamente desde 2019. A chegada do Jorge Carrascal me parece ser uma reposição para preencher um pouco dessa lacuna, dessa ausência que o Flamengo tem em alguns jogos específicos, quando ele não conta com a Arrascaeta, seja por poupar, seja por estar machucado ou suspenso, coisas do tipo. O Flamengo vai ter agora com o Carrascal, ou pretende ter um jogador que possa atuar nessa posição. Mas também pode ser titular em alguns momentos, como um meia pelo lado, como, por exemplo, fazia o Gerson, não comparando os dois jogadores, mas pensando aqui na distribuição do time e como o Flamengo joga, né? O Carrascal pode ser esse cara pela direita que vai abrir corredor para o lateral passar e vai jogar mais próximo ali da faixa central, junto com o Arrascaeta e com outros, né? Então esse mecanismo ele pode ser utilizado pelo Felipe Luiz, acredito eu, com esse jogador que veio por um valor muito alto. Acho que essa é uma coisa que pode ser levada em conta também, em parte dessa análise. O Carrascal não movimentou ao longo da carreira inteira dele, né, os valores que ele movimentou nessa ida para o Flamengo. E aí tem um pouco daquilo que a gente sempre conversa aqui, né? Quando um clube vai vender um jogador para um outro que ele sabe que tem uma boa capacidade financeira, ele vai esticar um pouco mais a corda. Assim como um clube que tem uma boa capacidade financeira, quando vai vender, ou uma boa condição financeira, quando ele vai vender, ele também estica um pouco mais a corda e vende um pouco mais caro. Eu acho que são questões naturais do mercado. Sobre o Mirassol, adversário do Flamengo nesse final de semana, como o Bruno citou, é um adversário chato. Só 2 derrotas no Campeonato Brasileiro até aqui, são 9 jogos de invencibilidade desde que ele perdeu para o Bragantino, e essa derrota para o Bragantino foi com um gol no último lance do jogo, né, um gol do Pita nos acréscimos. Não fosse isso, o Bragantino teria 17 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, porque ele perde na primeira rodada para o Cruzeiro, 2-1, jogo apertado ali também. Perdão. Depois, com um pênalti perdido, né? Depois tem ali um período de invencibilidade com jogos importantes nesse meio de caminho, né? Ele vai ao Morumbi, ganha do São Paulo, ele vai ao Beira-Rio e empata com o Inter. Entre outros, né? Lembrei desses 2 aqui mais especificamente. E aí, depois da derrota contra o Bragantino, ele tem de novo jogos com resultados muito impactantes, né? Ele vence o Vasco, como venceu no último final de semana, ele vence o Santos, atropelando o Santos 3 dias depois do time da Vila Belmiro vencer o Flamengo, e era ali uma amostra, né, de que o Santos talvez pudesse ser um pouco mais competitivo nesse restante de temporada, acabou não acontecendo. Então é um time que vive uma fase muito boa, muito bem treinado pelo Rafael Guanais, organizado, competitivo demais, e não vai vender barato não qualquer resultado para o Flamengo. O Flamengo vai precisar fazer um ótimo jogo para conseguir bater o Mirassol nesse sábado no Maracanã. Aliás, esse deve ser um dos melhores jogos aí dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Carrascal também está liberado